Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite, estar aqui nesse evento importante e falar um pouquinho. O pano de fundo é etanol, etc., descarbonização, mas, na verdade, a gente quer relembrar aqui um pouco o professor Stumpf, que sem ele, né, a gente não teria hoje, no Brasil inteiro, nos postos de gasolina, a oportunidade de utilizar etanol e não teríamos hoje capacidade de produzir cerca de 85% dos veículos que saem da produção com capacidade de utilizar etanol. Tá? Então, a verdade é puxar um pouquinho, né, desse grande feito pelo professor Stumpf e como isso impacta na nossa realidade hoje da descarbonização, que todo mundo tem ouvido essa palavra aí. Né? Bom, então, o professor Stumpf, ele tem uma trajetória que a vida profissional se entrelaça com o programa Proálcool, e o desafio dele era grande, porque ele tinha... O professor Stumpf não foi o primeiro a pensar no motor etanol, tiveram outras iniciativas antes dele, mas todas elas acabavam esbarrando numa série de dificuldades tecnológicas. Então ele tinha 3 grandes desafios, né? Vencer as dificuldades tecnológicas, convencer o governo, convencer a sociedade, convencer as montadoras, e ele teve que fazer tudo isso. E, de fato, né, para que se pudesse ter um convencimento geral de que o etanol é um combustível bom do ponto de vista técnico para o motor e ambiental, né, em 1976 teve uma caravana. Quem quiser conhecer esse Dodge Polar aqui, está aqui no Museu Aeroespacial, onde 3 veículos, né, além do Dodge Polar, um Fusca e um BR-800 da Gurgel, percorreram 8.500 quilômetros por 9 estados em 21 dias. Né. Essa caravana que deu a impulsão, então, para o programa Proálcool, para o lado, né, de produzir veículos a etanol. Sempre que a gente puder, né, e principalmente a comunidade iteana, trazer esse assunto é muito importante, porque ele é desconhecido. Eu comparo, né, o impacto da sociedade, o programa Proálcool, o desenvolvimento do motor etanol, praticamente com a criação da Embraer, se a gente pensar. Tá? Porque tem um impacto muito grande na nossa sociedade e pouca gente sabe que isso nasceu aqui dentro do ITA, do DCTA. O ano passado teve uma comemoração dos 20 anos do motor Flex, na Bosch, um evento da SAE, e quando eu apresentei aqui as nossas atividades no ITA, eu comecei com esse slide mesmo aqui, pouca gente sabia disso, pouca gente sabe que o primeiro veículo etanol está aqui em São José dos Campos, e aqui dentro mesmo, né, do DCTA, do ITA, às vezes a gente esquece disso. Tá? Então é sempre legal ter essa oportunidade, por isso eu agradeço imensamente a poder falar aqui para vocês um pouco disso. Bom, a história do Proálcool, de fato, começa bem antes. Né? O professor Stumpf é da primeira turma do ITA, e foi contratado como docente em 1951. Em 1952, já tem artigos dele sendo publicados sobre a viabilidade do motor etanol. Ele também foi professor da USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, de 59 a 64. Foi professor da UNB, e aí, estando em Brasília, estando mais próximo ali, né, do cenário político, o trabalho dele começou a ser mais conhecido. Né? Até que em 1972, então, ele volta ao DCTA para desenvolver o motor etanol aí, carregado pelo governo brasileiro. Em 76 é o circuito da integração. Havia muita resistência na época, principalmente das montadoras, com relação ao etanol. Claro, tem um nível de incerteza alto, nível de risco alto, então precisava ter esse tipo de ação. E em 1979 sai o primeiro carro a etanol, né? 3 anos depois do circuito de integração, nós temos aí o Bravo Fiat 147, né? Carburadorzão, movido a álcool. Então, se a gente olhar, né, o desafio começa lá atrás. Foram 25 anos de pesquisa básica, pesquisa aplicada e formação de recursos humanos para que em 7 anos a gente pudesse ter, por motivação na época do preço do petróleo, né, a gente pudesse ter esse desenvolvimento tecnológico e chegar a um produto inovador. Né. Então, não tem almoço de graça. Né, a gente não... Uma mensagem, né, que o professor Stumpf deixa é que não tem almoço de graça. Se a gente quer desenvolver alguma coisa,
a gente tem que ter as bases de conhecimento e de pessoas capacitadas. Muitos dos engenheiros que trabalharam no programa Proálcool foram formados pelo professor Stuff nessas instituições por onde ele passou. Bom, e o Proálcool, a gente olha para o motor etanol, mas na verdade ele tem, né, 3 etapas. A primeira delas foi a adição de etanol anidro na gasolina. Então isso foi até antes do primeiro Fiat 147 ser lançado. Em 1977, a gente já tem 12% de gasolina, perdão, 12% de etanol na nossa gasolina. Né? Isso, né, para aquela época, em termos de mundo, era algo revolucionário. Né? Isso foi crescendo ao longo dos anos, hoje a gente está com 27%. A outra etapa foi a conversão de motores a gasolina para etanol. Então, esse é um caminho mais rápido, mas menos eficiente, o professor Stuff já sabia disso, né? Mas era um passo importante. Então tem aí quem lembra, que é mais antigo aí, vai lembrar das baratinhas da Telesp, né, cheio de propaganda de movida a álcool. Esse cara que está do lado aqui é um corredor de Fórmula 1, parece o Emerson Fittipaldi, mas é o Jack Stewart. Ele veio numa corrida de Fórmula 1 aqui em São Paulo, e fizeram ele andar em Interlagos com o Fusquinha a movida a etanol. Diz que deu um pau no carro que ele pilotava na época, mas acho que isso é a lenda. E depois a gente vem então para o motor a etanol. Os carros saíam com motor 100% a etanol. Por quê? Porque isso é mais eficiente, né? Bom, aí a evolução do Proálcool. A gente tem, a partir de 1979, então, a Fiat inicia, mas as outras montadoras vêm atrás, lançando os carros, até que a gente tem lá mais ou menos entre 82 e 83 um ponto de inflexão. O Brasil começa a produzir mais carro a álcool do que carro a gasolina, chegando aí um pico por volta de 1986, onde basicamente 75% dos carros produzidos no Brasil eram a etanol. Não eram flex, eram etanol. Aí começa uma queda, a gente começa a entrar numa crise de abastecimento, e aí ali por 89 a gente tem essa mudança, né? Começa-se a ter mais carro a gasolina do que etanol. O governo tenta incentivar, tenta ainda manter o Proálcool firme, mas ali por 96, 97, infelizmente, o programa deu uma sumida, né? Parou-se praticamente de produzir carro a etanol. Né? O mercado tinha uma desconfiança muito grande em não ter. Eu lembro que nessa época que faltou etanol, eu era um adolescente de 18 anos, tinha acabado de tirar minha carta, estava louco para viajar de férias, mas não tinha etanol para viajar. Né? Então, foi complicado. Bem, aí apareceram os motores flex, que é o que a gente vive hoje, né? A nossa realidade. Então, o motor flex, por um lado, ele trouxe de volta a possibilidade de se utilizar o etanol. Né? Então, isso foi importante, porque a gente tinha toda uma infraestrutura de abastecimento, a gente tem, né, a disponibilidade do etanol, e aí o motor flex ele abraça o mercado. Hoje, né, 85% dos veículos que saem das montadoras são flex, mas, por outro lado, ele matou o carro a etanol, né, o motor a etanol, e acabou estagnando o desenvolvimento desses motores. O motor flex, ele pode ser utilizado etanol, mas ele não tira toda a capacidade que esse combustível tem de ser mais eficiente que a gasolina. Ele acaba tendo que ser... você limita o seu uso, porque você tem que fazer um motor que seja propício para a gasolina também. E a nossa realidade hoje é que 75% dos brasileiros optam por colocar gasolina e não etanol. Que pese que o nosso carro flex, que não é um motor otimizado para etanol, ele tem uma pegada de carbono inferior ao carro elétrico europeu. Então, um brasileiro que anda hoje com seu carro flex a etanol, ele está jogando menos CO2 para a atmosfera que um europeu andando na média, tá? Não país por país. Existem diferenças aí, mas na média o brasileiro pode emitir menos CO2 do que um carro elétrico europeu. Mas infelizmente, mesmo nos estados como São Paulo, que o preço do etanol
é economicamente mais viável, assim mesmo a população prefere a gasolina. Então falta um pouco de incentivo, propaganda. Naquela época era o Jack Stewart, talvez hoje a Anitta fazendo propaganda de etanol, alguma coisa assim que motive mais a população para utilizar. E o que vem pela frente, né? A gente tem um cenário de descarbonização, né? Não tem como escapar disso. As soluções vão ser customizadas, ou seja, cada país vai ter que achar o seu melhor caminho de acordo com as suas condições tecnológicas, suas condições econômicas e até mesmo sociais, né? Muitas cidades dependem hoje, né, da indústria de álcool e açúcar. Então, a gente não pode também sumir com o etanol em detrimento dos veículos elétricos, por exemplo. Tá? Então, o que se espera aqui para o Brasil, o cenário Brasil, é que a gente tenha uma mistura dessas soluções. O elétrico puro, para algumas faixas, para algumas aplicações. O híbrido, mas o híbrido a etanol. E o carro a combustão a etanol. Claro que no futuro a gente pode ter as células combustíveis, reforma de etanol para produzir hidrogênio e aí usar a célula combustível, mas ainda assim é um cenário de longo prazo. De qualquer forma, como é que vai ser essa distribuição? Algumas montadoras falam em 10% elétrico, 30%, 40% híbridos, 50% a combustão, outras têm variações desses números. O fato é que o etanol vai ser um player importante, e isso é possível porque a gente tem etanol nos postos. Né? Então, todo aquele histórico que eu comentei até agora vai nos permitir esse cenário futuro e o Brasil podendo ser um exemplo aí nessa questão de descarbonização. Bom, como é que a gente muda esse cenário, né? Hoje, a gente faz essa maldita conta dos 70% lá na bomba, né? Então, se está abaixo de 0,7, ok, o etanol vale a pena. Nunca está muito abaixo do 0,7, né? Por incrível que pareça. Mesmo quando a gasolina sobe. Então, nenhuma montadora vai lançar um carro 100% etanol hoje. O mercado não vai absorver. Ela está esperando que haja um incentivo do governo para o veículo, para o combustível, para poder dar esse passo. Mas, hoje, né, é possível você desenvolver tecnologias que a gente mude a visão. A gente desenvolve um motor para gasolina e adapta para o etanol. Vamos tentar fazer o contrário, desenvolver para o etanol e fazer umas técnicas que enganam a gasolina para ela não entrar em autoignição, que é o grande problema da gasolina. E até que a gente chegue, que o mercado, por si só, olhe para uma conta de 85% e não mais 70%, e a gente comece a ter consumidores mais interessados no etanol, até que você possa chegar no motor 100%. Bom, finalizando aqui, qual é o papel do ITA hoje, né? Dentro desse contexto, desse cenário que a gente vive, é poder suportar pesquisas que ajudam a desenvolver essas tecnologias. Infelizmente tem uns vídeos aqui, mas o PowerPoint não rodou, mas a gente tem um laboratório de pesquisas em tecnologias e uso de combustíveis alternativos, entre eles o etanol, e obviamente envolvendo nossos alunos, porque os desafios são grandes, nós vamos precisar de engenheiros bem formados, aptos a lidar com essas tecnologias, e obviamente em parceria com as empresas, com o setor produtivo e com as agências de fomento. É isso aí, então. Obrigado. Obrigado.